Outra tendência que ganhou força e também destaque nos últimos meses são aqueles mercadinhos que existem dentro de condomínios. Luiz, como é que funciona isso? Os mercadinhos eles surgiram na época da pandemia, né? Também como uma solução, uma alternativa para os condôminos não precisarem sair tanto dos seus imóveis, porque estava tudo fechado também, né? Então precisava comprar alguma coisa para um almoço, uma coisa assim, não tinha muito onde ir, não tinha muitas opções. E também no que tinha, queria-se evitar aglomeração. Então surgiram os mercadinhos, que são pequenos mercados dentro dos condomínios, geralmente eles são montados em containers, que atendem ali as necessidades mais básicas. Eles não são um supermercado, eles não vão ter todo o necessário para uma compra do mês, mas eles vão atender aquelas necessidades mais urgentes. Por exemplo, a pessoa está fazendo um almoço, precisa de um creme de leite, por exemplo, vai lá e compra, porque tem. Né? Não vai ter o quilo de arroz, não vai ter o feijão. Tem um detergente. Isso, um detergente, bem lembrado. Então, produtos de limpeza, coisas assim, uma batata, coisas que a pessoa precisa de emergência. Então, veio para atender e eles são de autoatendimento. Né? Não representam um custo para o condomínio, não gera nenhum custo para o condomínio. Eles são, como eu falei, um container, eles têm o ar-condicionado para manter alguns têm até hortifruti. Né? Pequeno, mas tem, depende muito do público. Então a pessoa entra e ela faz a compra por uma máquina tem o QR Code e ela faz o pagamento pelo celular. É assim que funciona, é bem interessante e também é outra coisa que veio para ficar. Quer dizer, e a gente está falando de cidades grandes, né, de modelos de municípios diferentes uns dos outros e de algumas regiões que ainda não possuem comércio forte. Né? Em muitas situações as pessoas têm que pegar o carro durante longas distâncias para encontrarem um supermercado de qualidade. Neste sentido também elas ganham? Ganham porque o combustível hoje está caro. Sim. Então só a locomoção para você comprar 1 ou 2 itens já ficou mais caro. Então você indo até na portaria do seu condomínio ou na área de lazer onde ficar colocado esse mercadinho, você já economizou combustível que já valeu a pena. Então, tem esse ponto importante. E uma outra coisa que eu queria também destacar é que já foi verificado que os condomínios que hoje estão optando pelos mercadinhos, eles estão tendo valorização do imóvel. Isso está trazendo como uma referência no mercado imobiliário como para valorizar tanto para alocar, para alugar, quanto para vender. Então, hoje as pessoas optam entre um condomínio que tem um mercadinho e um que não tem, ela tende a optar pelo que tem o mercadinho porque ela sente que aquilo valoriza o imóvel dela. E é caro, os condomínios eles podem visar lucro com essa atividade ou não? Não, os condomínios eles não podem, eles são um ente sem fins lucrativos, eles não podem lucrar com isso. O lucro é todo da empresa que for exercer essa atividade. Ela repassa geralmente em torno de 2 a 3% do faturamento bruto para o condomínio para custear a energia elétrica que ela usa, né? Também para o condomínio não pagar. E é importante até destacar o seguinte, que eu já vi discussões em assembleias, porque isso tem que ser aprovado em assembleia, a instalação dos mercadinhos. Às vezes o síndico pode até implantar a título de experiência, mas ele precisa depois ratificar numa assembleia. E eu já vi discussões assim, mas eles não vão pagar um aluguel pra gente? Mas esse não é o objetivo do mercadinho. O objetivo do mercadinho não é trazer uma renda para o condomínio, não é isso. É trazer um benefício para os moradores. Então, o condomínio não vai cobrar aluguel do mercadinho. Ele vai trazer esse mercado para que ele traga produtos, benefícios a bons preços aos moradores. E os preços são realmente bons, são preços de loja de conveniência, de padaria. Então, esse é o objetivo. Como é que o síndico pode implantar isso? Qual o primeiro passo? Às vezes algum nos assiste agora e fala, poxa, gostei da ideia, eu quero fazer isso. Como fazer? O primeiro passo é verificar umas 2 ou 3 empresas que atuam nesse tipo de mercado. Dá um Google lá e encontra. Dá um Google, encontra e chamar para conversar. Chama elas até o condomínio para apresentar o espaço que tem, para cada uma ver onde elas acham que seria melhor a instalação. Aí depois ele pede um orçamento, né, para a empresa. E, baseado nisso, ele faz um prévio levantamento de documentação junto com o jurídico, pedir as certidões da empresa para ver se ela está regular, e depois ele marca uma assembleia, leva isso como pauta para os moradores decidirem.
E aí é um quórum simples, a maioria dos presentes podem decidir a respeito, e aí depois ver qual é a empresa que melhor oferece o custo-benefício para os moradores, em termos de estrutura, de variedade. E feita a aprovação, aí é fechado um contrato, que é um contrato que precisa ser bem analisado, mas é um contrato que geralmente não tem muitas amarras. Basta assim, depois, se não estiver satisfeito e quiser rescindir, geralmente com um aviso de 30, 60 dias é suficiente. Não costuma ter multa, nada nesse sentido. O que precisa verificar é se a empresa ela tem uma idoneidade de documentação dos alimentos, né, produtos de qualidade, de marca, isso que é importante ser verificado também. E neste sentido, os advogados, no seu caso, existem vários outros também advogados, eles precisam ser consultados ou isso é lá na frente? Toda contratação de condomínio precisa de uma assessoria jurídica, né? Hoje tem condomínios que têm uma movimentação financeira maior do que muitas empresas. E geralmente não são contratos simples. Então, toda contratação que for feita para um condomínio, até uma que parece simples, mas não é, precisa passar por um assessoramento jurídico. Isso é fundamental para evitar problemas futuros. Então, o jurídico, nesse caso, se ele for participado já desde as primeiras etapas, ele tende a evitar problemas futuros. Tá certo. Luiz Fernando Maldonado para o A Voz de Ribeirão.